Olá a todos, bem-vindo ao nosso webinar de resiliência empresarial. O objetivo hoje é discutir um pouco com vocês tecnologias e inteligência no combate a perdas de estoque. Junto a nós aqui, a gente tem duas presenças ilustres. Primeiro é o Marcelo Soares, o diretor de prevenção de perdas do Grupo BIG, um dos maiores varejistas do Brasil. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Legal. E nós temos também o Érico Lima, especialista em prevenção de perdas, já atuou em grandes varejistas também. Bem-vindo, Érico. Bom dia, muito grato aí, estou muito feliz por participar desse webinar e poder colaborar aqui com conhecimento aí em prevenção. Legal. O objetivo aqui é a gente falar um pouquinho, é um webinar muito voltado a troca de ideias, né? A gente tem uma espinha dorsal que é a apresentação, mas o objetivo é passar para vocês aqui um pouco das discussões do que se tem dentro do mercado de prevenção de perdas, seja a importância do tema, seja a questão de tecnologias que podem ser empregadas para a prevenção de perdas. O legal aqui é que a gente não vai focar nas tecnologias tradicionais que se fala no mercado de prevenção de perdas, né? Que é basicamente as câmeras de vigilância, antenas e dispositivos aí de monitoramento. O foco aqui é a gente falar de tecnologias que conectem a prevenção de perdas ao negócio, à organização. Apenas para a gente contextualizar inicialmente a nossa reunião, né? O que a gente está falando de prevenção de perdas aqui? Basicamente é prevenção de perdas de estoque, né? E isso é importante para empresas que têm um uso intensivo de estoque para compra e venda e que usam isso como core business do negócio. Em resumo, prevenir perdas de estoque é basicamente você garantir que o que foi comprado vai ser vendido e não vai ser jogado fora ou eventualmente desviado. Então, é um tema muito simples, né? Parece, colocando nessas palavras, parece ser um tema muito simples, mas o fato é que isso efetivamente impacta muito na rentabilidade do negócio, porque na prática você, com o uso intensivo de estoque, você compra uma mercadoria para vender e não para jogar fora ou para desviar. Mas é isso que acontece principalmente nos grandes varejistas. Então, o foco da prevenção de perdas é evitar que esses problemas aconteçam. Para a gente ter um pouco da dimensão do problema, quando a gente olha o índice de perdas no varejo brasileiro, ele gira em torno de 1,38 do faturamento das empresas. E aí parece ser um número pequeno, mas quando a gente entende que em alguns varejistas a margem final, o lucro líquido gira entre 4%, 5% em alguns casos, em outros casos até 2%, 3%, a gente já se deparou com negócios onde o volume da perda em dinheiro era equivalente ao volume do lucro. E em muitos casos, o tamanho da perda, quer dizer, a redução da perda pode ser um grande fator entre você ter lucro e prejuízo dentro do negócio. Então, a importância da prevenção de perdas é muito grande em alguns varejistas, seja varejista alimentar, varejista farmacêutico, de construção, enfim, com uso intensivo de estoque, né? E um tema interessante é que o percentual de perdas decorrente de quebra operacional, ou seja, avaria, vencimento, ou seja, o produto que se deteriorou ao longo do caminho da vida dele na organização, é de 65% da perda total. Então, em muitos casos, algumas empresas focam muito em segurança patrimonial, em redução de desvios e furtos, porém, o grande problema está em problemas operacionais do negócio, né? Seja relacionado à compra incorreta do produto, o produto errado no lugar errado, na quantidade errada, e isso gera perda, né? Então, às vezes o foco dentro das organizações não está muito bem calibrado. E um outro tema importante também, mesmo quando a gente olha a perda desconhecida, que é aquela decorrente de furtos e desvios, e que ela é mensurada por conta dos inventários, né? 13% dessas perdas, elas são decorrentes de erros de contagem.
Então, quem trabalha com prevenção de perda sabe que, eventualmente, em um inventário se conta da sobra, no outro inventário se conta da falta, inversão de produtos, e isso tira muito foco para a tomada de decisão, né? Inventários muito espaçados, né? Empresas que usam inventários anuais e não fazem inventários rotativos ao longo do tempo, também geram um grande problema para se diagnosticar e tomar uma ação em relação à perda, porque depois de um ano se identifica uma falta, em que período desse ano essa falta aconteceu, né? Então, isso é uma questão também importante de se dizer. Eu queria agora, antes de ir para o próximo slide, conversar um pouquinho com o Marcelo Soares, e queria que você falasse um pouco desses números, Marcelo. Você que tem uma experiência muito grande aí, não só atuando como diretor do Grupo Vig, né, mas também vindo de outros varejistas alimentares, do Macro, do Pão de Açúcar, enfim, tem uma longa experiência. Me conta um pouco como que você olha esses números, principalmente relacionado à quebra identificada, à perda desconhecida e à relevância da perda. Não, legal, Rodrigo. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite e participar de um evento importante como esse aqui para debater esses temas que fazem parte, né, do nosso dia a dia, né, de quem trabalha na área de prevenção de perdas, né. Quando a gente olha esse resultado, né, que foi da pesquisa da Abrap, né, desse ano, né, a gente vê que quando a gente olha o número total, né, da quebra, né, da perda de estoque, né, que em alguns lugares a gente chama de quebra, né, a perda de estoque, a gente vê que, claro, que quando a gente vai abrir esse número por segmentos, né, a gente vai ter variações. Tem lugares que a quebra é até maior do que isso, né, porque dependendo do segmento que a gente atua, em outros locais, naturalmente é menor. O que chama muito a atenção, e aí vai muito de encontro com o que a gente está dizendo aqui, é essa questão da quebra identificada, né, que representa em torno, né, de 65% do resultado da quebra total, né, da perda total. E por que isso? Porque ela está muito relacionada à gestão, né? Então, quando a gente fala aí de vencimento, quando a gente fala de avaria, quando a gente fala de maturação de produtos, enfim, que são os principais equipamentos até, que são os principais causadores dessa quebra identificada, né? As ações de combate estão muito relacionadas à gestão. E para você ter gestão, você precisa ter uma informação mais apurada, você precisa ter um diagnóstico muito melhor feito, né? Eu costumo dizer muito para o meu time isso, né? Quanto melhor for o nosso diagnóstico, melhor será a nossa ação. Acho que deu uma travada aí na... deu uma travada no vídeo do Soares, mas vamos lá, a hora que ele retornar, a gente retoma com ele. Érico, você quer falar um pouco? A gente já tem recurso. Voltou. Voltou? Eu estava falando da questão da importância do diagnóstico, né? Então, quanto melhor a gente tem for o nosso diagnóstico, melhor vai ser a nossa ação. E ele está relacionado a essa questão da gestão, as informações que nós temos. As organizações hoje, elas têm muitos dados, né? Se a gente for buscar em sistemas, né? O que a gente precisa é trazer tudo isso para uma mesa, né, como eu costumo dizer, e trabalhar esses dados para virar informação para a gente ser mais assertivo. Então, assim, inicialmente, o que eu queria colocar é isso. Acho que essa questão de 65% da nossa perda está relacionada a uma quebra identificada. Quanto mais informação a gente tiver e souber trabalhar essa informação, mais rápido a gente consegue diminuir essas perdas. Legal. Eu acho que você trouxe uma conexão bastante importante, Marcelo, que é a questão do uso de dados na prevenção de perdas, que a gente vai estressar bastante aqui, né? Falar bastante nesse webinar. E aí, a prevenção de perdas, ela trabalha muito ela tem que trabalhar muito com hipóteses, né? Como todo o cenário dos executivos e de negócio. A gente precisa olhar os números, traçar hipótese para conseguir atingir os resultados. E aí, muitos projetos de prevenção de perdas, eles esbarram, às vezes, em poucos dados para se tomar decisão e, eventualmente, hipóteses muito amplas, porque não se tem os dados muito de forma assertiva, né? E eu queria, Érico, que você falasse um pouco sobre isso, até pela sua experiência,
pelos números que a gente tem aqui, a gente discutir um pouco sobre essa questão de dados, né? Quer dizer, como que você vê as estruturas de prevenção de perdas trabalhando dados hoje? Eu acho assim, primeiro, assim, em relação à pesquisa, o resultado, né, ele mostra a relevância e do ponto de vista estratégico é um dinheiro que não, que tá sendo desperdiçado, né, não pode, e pode ser evitado, né, isso que é o principal, né, isso da questão estratégica e vai direto para o bottom line do resultado, né, sempre que gera um resultado. Eu acho que dentro aí da sua pergunta, né, o ponto de vista da prevenção, né, BI, né, quando a gente fala em termos de informações, geralmente vem através de BIs, né, e relatórios, né, isso não tem muita novidade, né, já existe BI há muito tempo, né, vários clientes a gente participou e tem, mas eu acho que a questão é como se trabalha a informação, né, primeiro, ter a informação, né, segundo, ter informação com qualidade, né, e ter a disponibilização dessa informação, né, essa informação tem que chegar para todo mundo, né. Eu acho que o grande ponto de virada, seja para prevenção, a gente fala de prevenção tanto no alimentar, quanto no têxtil, quanto de construção, né, tá em criar indicadores, né, que sejam acionáveis, né. Então, esses indicadores, ele tem que ter uma frequência e tem que ter uma amplitude para chegar tanto para a área de operações, quanto para a área comercial ou para a área de pricing, né, áreas que tomam decisões logísticas, né. E eu acho que a chave do valor para o negócio, né, está em ter informação de qualidade disponibilizada para essas várias áreas e chegar, como o Marcelo disse, numa ação, né, de qualidade, né. Eu acho que a prevenção aí, o papel é coordenar todo esse processo, né. Aí que tem esse posicionamento estratégico da prevenção, né. Eu acho que eu disse que a informação é o novo petróleo, né. Então esse petróleo tem que ser bem utilizado, né, e esse petróleo está dentro da empresa, né? Tem que realmente cavar essas informações, né? Tá. Legal. Eu acho que esse é um tema interessante que você posicionou, Érico, e aí eu recapitulo um pouco aqui da nossa abordagem de prevenção de perdas, porque quando a gente fala de prevenção de perdas, muitas pessoas falam, processos, pessoas e tecnologia. Processos, pessoas e tecnologia. São aspectos importantes da prevenção de perdas, mas isso por si só não deixa uma estrutura e uma atuação de prevenção de perdas robusta, né? A gente entende que existem 4 grandes pilares, e quando a gente fala de processos, pessoas e tecnologia, isso se conecta um pouco na parte da atuação e da cultura, que a gente tem esse frame aqui. Mas a primeira questão que a gente coloca dentro da prevenção de perdas é o processo de apuração. Quer dizer, se eu não tenho esse pilar de apuração muito bem estruturado, eu não consigo dar visibilidade e transparência ao resultado. E tudo que eu falo de apuração está conectado à gestão de quebra identificada, inventários rotativos, inventários gerais, ou seja, como que eu consigo dar visibilidade e transparência ao resultado de perda. Se eu não tiver esse pilar, não adianta eu ter processos, pessoas e tecnologia, eu não vou ter um número correto. Eu posso até ter processos conectados de gestão de perdas e de redução de perdas, mas eu preciso ter um mecanismo de apuração muito robusto, né? Um processo de apuração de inventário anual não me dá um resultado de perda desconhecida que eu consiga atuar, né? Se a empresa não tiver um inventário rotativo robusto, também não funciona. Que a quebra identificada, se não for bem lançada, também não me dá um resultado. Quer dizer, de novo, conectando a questão da informação, se eu tiver uma informação ruim ou não tiver aquela informação, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Então, o pilar da apuração é muito importante, tá? Um outro aspecto é governança. Ou seja, não adianta eu ter os indicadores, a apuração muito bem estruturada, se eu não tiver um dono, um responsável e não tiver esses dashboards para a gestão da prevenção de perdas. Eu preciso ter a governança do resultado, eu preciso que a operação se conecte aos resultados de perda, que o comercial se conecte, ou enfim, que a empresa se conecte aos resultados de perda, que tenha um dono para tomar, um dono do assunto e que isso seja efetivamente gerenciado. Sob o aspecto de cultura, também, a gente precisa da cultura para que as pessoas estejam conectadas ao tema prevenção de perdas, né? Gerar engajamento, que as pessoas entendam,
tenham isso incutido dentro delas, que prevenir perdas é importante, né? Principalmente no varejo, onde existe naturalmente, é um negócio que busca muita receita, muita venda, o foco, às vezes, fica excessivamente na venda e pouco na rentabilidade. E aí, se a gente não tiver uma cultura de prevenção de perdas, a receita vem literalmente a qualquer custo. E o que é a qualquer custo? Eu tento vender, não importa o que eu perca, não importa o que a mercadoria que seja jogada no lixo, né? E por último, a atuação. E dentro aqui da atuação, que a gente fala muito de processos e tecnologia. A gente ter ferramental, a gente ter processos de negócio que efetivamente se conecte aqui à atuação de prevenção de perdas. E aí, Marcelo, eu queria que você olhasse dentro desse framework, você acha que isso faz sentido para você? Isso se conecta à sua necessidade? Não, sim, e é interessante, né, porque você estava falando aqui, eu estava pensando já um pouco nesse comentário, cada parte dessa abordagem que você colocou, né, às vezes a gente depende também muito da maturidade que as empresas têm com relação ao tema, né. Quando você fala, por exemplo, de cultura, né, cultura não é uma coisa que você, né, em uma semana a empresa agora está com a cultura de prevenção de perdas, né? É todo um trabalho, né, de, como você disse, de engajamento, de envolvimento, né, que vai ser resultado de toda a governança que você faz, né? Quer dizer, estou tendo uma experiência agora onde a gente está fazendo um trabalho muito forte com relação à questão de governança, que é fundamental, porque não adianta só uma pessoa, só uma área dentro da organização pensar no tema, né, porque ela sozinha ela não vai conseguir fazer nada. Precisa ter a integração de todos os envolvidos, como o Érico falou anteriormente, né, são várias áreas que têm que estar integradas e trabalhar juntos para atingir esses resultados, né, para ter as ações em conjuntos, para atingir os resultados e para ir criando cultura, porque aí você vai permeando essa cultura pela organização. Então, senão você fica só com uma área focada no tema, e não é assim. Então, você precisa ter todas as outras áreas também permeando no tema. Eu acho que isso é um grande fator crítico de sucesso, quando a gente implanta um programa de prevenção de perdas, quando a gente, né, cria um comitê, enfim, para que a gente tenha um resultado importante. E só para fechar, essa questão da atuação, né, quando a gente fala das informações, né, é fundamental também porque... conceitualmente falando, a gente pode criar um pacote de ações genéricas, que elas podem servir para qualquer segmento, para qualquer um. Vou fazer uma conferência no recebimento, vou acompanhar uma frente de caixa, enfim, entre outras coisas, você tem uma série, a gente pode listar aqui umas 30 ações, que você pode colocar no pacote e aplica em qualquer lugar. Só que ela não se sustenta a longo prazo, porque ela vai resolver aquilo que é genérico. Quando você precisa ir no detalhe, que você precisa ter uma ação mais assertiva, né, para que você consiga trazer, né, a gente sempre fala, né, o mato alto a gente já cortou, agora a gente precisa ser mais cirúrgico, a gente precisa ir mais no detalhe, você vai precisar de ter todas as informações necessárias para saber exatamente aonde e como atuar, né. Então, acho que faz todo sentido essa cronologia aqui dessa abordagem que você colocou. Legal, eu acho que assim, você tocou num bom ponto aí, Marcelo, que é o seguinte, a ICTS, a gente é pioneira em prevenção de perdas no Brasil. No primeiro projeto que a gente colocou de prevenção de perdas foi em 1995 nas lojas americanas, né? E de lá para cá, a gente criou, sim, muitos procedimentos de prevenção de perdas, a gente trouxe o conceito de PAR no Brasil, uma série de questões. E aí, sim, tem uma série de soluções que elas são soluções de prateleira. Agora, o pulo do gato está realmente em conectar as necessidades da organização, né? E aí, Érico, conta um pouco aí, você conduzindo o projeto de prevenção de perdas no Grupo Big, conta um pouco desse tema de governança, né? Como que a gente conseguiu, junto com o Marcelo, colocar principalmente o tema de governança e de cultura. Eu acho que isso é um case bem interessante para a gente falar aqui, né? Como a gente conseguiu fazer um turnaround no resultado de perdas por meio desse aumento da governança e da cultura na organização. Essa questão é bem interessante porque tem diversos exemplos, né? E
Assim, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar dos dois lados da mesa, né, comecei em consultoria, depois fui para o varejo, né, como gestor da área e voltei para a consultoria, né, então eu tive a oportunidade de ver a prevenção dos dois lados, né, tanto do ponto de vista da consultoria quanto do ponto de vista do gestor de prevenção, né. E eu acho assim, uma questão do varejo, né, e eu acho que talvez esse exemplo se aplica para empresas maiores, talvez as menores são mais dinâmicas, né, mas essa questão da governança e da cultura é que as áreas vivem muito em silos, né, então você tem uns silos lá do comercial, tem os silos do financeiro, tem os silos do pricing, tem dos estoques, da logística, de operações, né. E eu tenho uma experiência, assim, que para a gente conseguir informações, né, de perdas, né, eu tinha que ter a pessoa que tinha acesso àquela informação, né, então, eventualmente, essa pessoa passava pela área comercial, ele tinha acesso à informação, a gente conseguia gerar análise de dados e tal, né, então, para você amarrar, né, onde eu quero chegar, né, para você amarrar a governança, a cultura, né, ele é uma cola, né, é uma cola que você amarra os processos, né? E você, basicamente, tem que conectar essas áreas, né? E eu acho que a melhor forma de conectar são as informações. Só que informações, de perdas, não é? Quando a gente fala de perdas, a gente não está falando só de informação de perda, estamos falando de informação de vendas, estamos falando de informação de sortimento, de cluster, de margem, de estoques, né, e de markdown, por exemplo. Uma das questões importantes, né, é o markdown, que não entra nesse número de perdas, né, que é o desconto por vencimento, né, não está na pesquisa, mas é um número relevante dentro do composto, né, porque ele sai na margem, né, e acaba sendo uma perda de margem, né. Exato. E aqui no projeto Big, eu acho assim, a gente foi falando aqui, né, esse projeto começou em março, né, o Marcelo também, a gente acompanhou desde o início, né? E a gente fez o diagnóstico, foi no final de 2019, 2 meses de diagnóstico, e uma das principais aceleradores, né, do projeto, né, foi a questão da informação mesmo, né? Ter informação rápido, acessível, né, para todos, e já pré-analisado, né, na forma de dashboard. Porque criar dashboard não é só criar gráficos, né? Você tem que criar um racional de análise, né? E eu já vi diversos dashboards com diversas páginas, diversos gráficos que era a mesma informação cortada de várias formas, né? Então, a informação tem que chegar na ação, né? E o que gerou o valor e a gente conseguiu gerar valor rápido, né, no projeto e para o Big, ter essa informação para a gente chegar nas ações. Então, em pouco menos, acho que até menos de um mês, a gente já tinha isso aí estruturado. É claro, eu acho que uma questão a gente nunca tem o produto final, né? A gente sempre vai aprimorando, e isso faz parte do negócio, né? Hoje você não tem o produto de prateleira e vem e coloca. Tem o conceito geral, mas isso aí, a velocidade da informação, dos conceitos também é muito rápida a aplicação. Então, a gente conseguiu acelerar o projeto trabalhando bastante na questão da informação, né? Isso aí envolvendo operações, né? E, como eu falei, cada um sob sua ótica. Na operação, ele está olhando muito a questão de ter o produto na gôndola e comprar e vender rapidamente o produto, né? O comercial, ele olha muito mais para uma ótica de margem, de abastecimento e composição de sortimento, né? Então, claro, aqui no projeto, a quebra está no resultado do comercial, então também é interesse deles, né? Mas a ação não necessariamente não é só a redução de quebra, né? Talvez a redução de perda de margem, né? É a melhora na negociação com o fornecedor, né? Isso. Trabalhar o sortimento melhor, né? Com o fornecedor. Então, são visões diferentes. E também aqui no projeto a gente colocou o pessoal de abastecimento, né? Que aqui é chamado de RA, né? Então, o pessoal que faz todo o ressuprimento automático, né? E o ponto deles, eles estão de olho na quebra e na ruptura, né? Então, é uma informação que é relevante, né, no ponto de vista de abastecimento, que eles querem entender se,
quanto disso aí gera ruptura ou excesso de abastecimento, seja ele por abastecimento regular ou por eventos de calendário, né, estão gerando excesso e geram quebras. Então, acho que o pulo do gato, né, se é que pode falar esse tema, é realmente você trazer a informação com esses vários atores, né, e cada um olhando sob sua perspectiva, buscando um objetivo só, né, que é rentabilizar o negócio, né, da perda, do giro do estoque, né, o giro do estoque também é um fator de geração de resultado, né. Legal. O estoque é um ativo, né, então quanto mais se gira, melhor a sua rentabilidade do negócio, né. Isso aplica para qualquer tipo de varejista, né, não só de alimentar, né, de construção, de têxtil e qualquer tipo de setor varejista, né? Tá? É isso aí. Legal, então vamos aqui para o próximo slide, onde a gente vai fazer uma pesquisa com os participantes. O objetivo é entender o seguinte, o combate às perdas de estoque, ele é reconhecido dentro da sua organização como um alavancador da rentabilidade, do lucro, quer dizer, vocês aí que estão nos assistindo, entendem que a organização de vocês entendem que prevenir perdas dá, sim, alavanca a rentabilidade da organização. E aí o que a gente vê dentro das organizações é que o Érico citou muito isso, né? A gente precisa entender das organizações que todos trabalhem para um bem comum, que é, sim, a rentabilidade, né? Então, o foco é a gente buscar essa rentabilidade. Mas a prevenção de perdas, muitas das vezes, ela não é considerada como uma ferramenta para alavancar essa rentabilidade, né? E a gente vê que grande parte das organizações, quer dizer, algumas entendem que isso é um problema e outras não. E como a gente vê aqui na nossa prévia da pesquisa, tem sim o pessoal entendendo que as organizações concordam que é um alavancador da rentabilidade, isso, e neutro 25%, né? Então, o que a gente vê, finalizando a pesquisa aqui... Eu vejo que, não sei, Rodrigo, se eu só interrompendo um pouco, eu acho que a resposta neutra é uma resposta válida, né? Porque... às vezes isso aí não fica visível, né, para os executivos, né? Quanto você pode rentabilizar num projeto de redução de quebras rapidamente, né? Exato. E não está visível já é um primeiro problema, né? Porque exato. Não ver não quer dizer que o problema não existe, né? Então, eu acho que a questão do neutro, e já vi também em vários clientes, é você realmente dar forma, né, cara, nome, sobrenome, RG, né, o problema, né? E colocar isso realmente no nível de tomada de decisão estratégica, né? Exato. E são, assim, do ponto de vista de geração de valor, né, são oportunidades de captura rápida, né, que com um investimento, um pouco investimento, um investimento inicial, você consegue gerar resultados rápidos, né, trazendo todo mundo para um mesmo objetivo, né? Tá, então, exato. Eu acho que quanto o neutro, eu acho assim, quanto que a gente consegue colocar isso na pauta estratégica, né? Entre os 3 primeiros assuntos. Claro que sempre o primeiro assunto vai ser venda, né? Mas você tem que vender com lucro, né? E eu acho que aí que é um passo importante aí nos varejistas que ainda não enxergam isso, né? E aí, Érico, acho que esse ponto que você colocou, a gente fez uma pesquisa aqui com aproximadamente 40 respondentes com foco no varejo, principalmente em cargos de liderança, que não necessariamente são de prevenção de perdas. Então, tem muitos executivos aqui de outras áreas. E o legal é que essas pessoas responderam que sim, as perdas de estoque são um assunto estratégico, elas estão conectadas aí à rentabilidade, afetam o EBITDA da organização, né? Os resultados de perda, eles são, sim, discutidos como pauta, mas, olha só que interessante, quando a gente olha de indicadores e de engajamento na atuação, diminui um pouco, mas, no geral, quando a gente olha esses resultados, a gente vê que, sim, a prevenção de perdas é um tema importante para as organizações. E eu queria guardar essa informação aqui, porque depois a gente vai falar de uso de tecnologia, né? E apesar de ser importante, existe um baixo uso de tecnologia, né? E quando a gente olha
por exemplo, algumas constatações, né, que as perdas de estoque são um problema para os varejistas, mas o que a gente vê é que hoje o foco das estruturas de prevenção de perdas ainda é atacar furtos, roubos, com alto emprego de pessoas e processos manuais. A gente vai nos varejistas e vê muito papel, muito procedimento em papel, muito uso, emprego de pessoas, sempre um pedido em orçamento para aumentar o número de pessoas, né? As tecnologias se resumem à segurança patrimonial, câmera de vigilância, sensor, alarme, em alguns casos monitoramento de transação, mas não atacam a deficiência de gestão, não se conectam ao negócio, né? E apesar da vasta disponibilidade de dados, que é uma coisa que a gente falou muito aqui, que foi um diferencial no Grupo Big, as estruturas de prevenção de perdas têm um baixo uso de Big Data, de informação para a gestão das perdas. Então, no final das contas, isso vira algo empírico, né? Vira um empirismo. Olha, eu entendo que em alguns casos é mais sensacionalista identificar alguém roubando algum produto na área de vendas, né? Isso dá um barulho maior, mas efetivamente isso não é o grande problema da organização. Então, o tratamento de dados é importante, né? E aí, o que a gente vê? Quando a gente olha o varejo como um todo, existe uma transformação digital acontecendo, né? A gente tem omnicanalidade, a internet das coisas, aplicativos, smart devices, inteligência artificial, self-checkout entrando. Quer dizer, o front office do varejo, ele está, sim, focando muito na transformação digital, né? Enquanto isso, me parece que a prevenção de perdas ainda está num processo muito manual, dependente de pessoas, com visões empíricas e pouco conectadas ao uso de dados, né? E aí que a gente faz uma próxima pergunta para os nossos participantes aqui, para entender o seguinte: o combate às perdas de estoque na sua organização, ele é apoiado com o uso de Big Data, IoT, aplicativos ou outras tecnologias digitais? Isso que a gente queria entender com vocês, né? Quer dizer, a tecnologia está focada muito em segurança patrimonial ou já está começando a se conectar aí as novas tecnologias? E aí, Marcelo, me fala um pouco da sua experiência, o que você vê aí, não só no Big, mas em outros varejistas que você participou, que você atuou, né? Como que você vê esse emprego dessas novas tecnologias, o IoT, os BIs de prevenção de perdas, o uso de Big Data, como que você vê isso? Eu acho que bem o que você disse, né? A gente tem que começar a usar muito mais a nosso favor aquilo que a gente tem de avanço tecnológico, né? Vou dar um exemplo bem simples, né? Pegar um tempo atrás, se você vai fazer um controle de validade de produto, por exemplo, né? Como você disse, o cara pega o papel, vai anotar na mão qual é o item, para depois colocar a data, para depois levar para uma salinha, para montar uma planilha. Quer dizer, hoje a gente já tem aí, né, aplicativos, a gente tem tecnologia que já faz isso, e não só a questão da coleta do dado, mas muito mais do que isso, da inteligência do uso da informação. Já calcula se aquele produto é um produto de acordo com, né, a data de validade e com a quantidade de estoque, se é um produto e com o giro que eu tenho, se é um produto que é um potencial de quebra, né, se eu tenho um baixo giro e uma validade curta, ou se é um produto que, apesar de eu ter bastante no meu estoque, mas devido ao giro, não devo me preocupar tanto, porque eu vou vender tudo aquilo antes do vencimento. Então, esse é o uso da inteligência, né, da informação, ao nosso favor. Né, porque senão você fica lá, como você disse, preso num monte de papel, né, e que às vezes tem até erros na coleta das informações e você, de novo, toma uma decisão não tão assertiva. Mas eu acho que um ponto, Rodrigo, quando você coloca, né, muita tecnologia que a gente tem, a gente volta. Deu uma quebradinha no áudio do Marcelo Soares. Vamos ver se ele dá um tempinho para ver se ele volta.
Em paralelo, eu vou finalizar aqui a pesquisa. Eu acho que deu uma travada aí no Marcelo. Uhum. Mas, enfim, a gente tem aqui na pesquisa que as pessoas concordam, principalmente concordam parcialmente no uso de tecnologias no combate às perdas, né? E entre neutro e discordo parcialmente, a gente tem 50%, ou seja, tá mezzo-mezzo, né? Quer dizer, algumas pessoas utilizam e outras não. E aí, isso é um cenário positivo baseado na pesquisa que a gente tem. Quer dizer, nessa mesma pesquisa, onde a gente perguntou a relevância da área de prevenção de perdas, quando a gente olha o resultado em relação ao uso de tecnologias, a gente vê que o nível de concordância, que é entre concordo totalmente e concordo parcialmente, é baixo, né? Apesar de ser estratégico, relevante, o uso de tecnologias, dessas tecnologias de monitoramento de PDV, uso de Big Data, inteligência artificial, IoT, é baixo, né? E aí, isso mostra realmente o que a gente quer dizer aqui. É importante que a prevenção de perdas se atualize, ela realmente passe a se conectar com o negócio para que tenha realmente um resultado efetivo. E aqui, pessoal, a gente traz algumas tecnologias que, por exemplo, a ICTS usa e disponibiliza para a prevenção de perdas, né? O primeiro a gente tem uma plataforma que é um BI de prevenção de perdas, que consegue rapidamente trazer insights aí muito rápidos para a gestão de perdas. O que a gente vê de grande problema, e o Érico pode até confirmar isso, né? Em alguns varejistas, a gente tem dois grandes problemas. O primeiro, os números são diferentes, cada pessoa puxa um resultado diferente de perda, né? Então a gestão é muito complicada. E segundo, as pessoas não têm acesso tempestivo, rápido, àquela informação de prevenção de perdas de forma gerencial. Então o BI, ele ajuda muito porque, além de eu ter um BI específico de prevenção de perdas, de gestão de perdas, com informações que efetivamente trazem resultado, eu conecto a organização inteira ao resultado para a tomada de decisão. Tá? Além disso, tem o checklist digital, quer dizer, a gente precisa garantir que os processos são realizados em loja, né? E aí, não adianta a gente fazer checklists em papel, que a gente tem um problema aqui de efetivamente não ter a informação, né? Um outro ponto não adianta a gente fazer um checklist digital se a gente não consolida essas informações. Ou seja, não adianta eu ir lá, criar um aplicativo, colocar na ponta, se eu não sei o resultado disso, quais ações eu devo tomar, né? Num outro ponto que a gente tem de tecnologia muito interessante, o monitoramento de equipamentos, né? Monitorar a cadeia de frios. E aí depois eu quero puxar com o Érico também, esse exemplo de que a gente tem no Grupo Big, do monitoramento de equipamento ser efetivamente um dispositivo para reduzir quebras, além de melhorar custos de energia, consumo de energia, diminuição de custos de manutenção. E por último, a automação do processo. Quer dizer, quando a gente olha a prevenção de perdas de novo, com aquele monte de papel, fazendo controles dentro da área de loja, controle de incidentes, controle de retirada de produtos de PDV, controle de entrada e saída de caminhão, etc. Tal, fazendo tudo isso em papel, qual que é o valor que isso tem? É a informação, é o dado para eu gerenciar. Se está em papel, eu não consigo gerenciar, não consigo atuar em cima disso, né? Então, Érico, vamos lá, eu queria que você falasse um pouco do BI. Você já falou um pouco, né? Mas nos conta sobre o BI, a plataforma de gestão de perdas que a gente tem, como que isso dissemina a governança, dissemina a cultura dentro da organização. Eu tenho, com relação ao BI, né, tem um ponto importante, assim, que ainda muitas empresas trabalham com Excel, né? A informação no Excel através do e-mail, né? E tem um limite de informação, né? Você não consegue, hoje, pela quantidade de dados que você manipula, aqui, por exemplo, no Big, tem 40 mil itens no sortimento, né?
imagina 40 mil itens, né, você tendo várias transações, né, e várias informações que você associa a esse dado, né? Então, fica impraticável você trabalhar em ferramentas que não conseguem manipular uma quantidade de dados desse volume, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão importante é que, mesmo tendo BI, né, eu falei anteriormente, né, tem muitos que usam ainda para extrair informação, né? O BI como uma ferramenta para extrair informação para depois se manipular, né? E fazer a própria planilhazinha Excel. Aí junta, faz o PROC-V, né, que a gente conhece, né? E também tem um limite, né? Porque esse conhecimento, primeiro, a quantidade de informações, é um retrabalho, né? E essa informação, como eu falei antes, está no silo, né? Você é só aquela pessoa que está manipulando, ela tem acesso, né? E eu acho que, assim, a visão que a gente está colocando no BI de prevenção de perdas, né, é uma visão realmente proativa, né, de prevenir as perdas, né? Então, eu acho que eu não comentei antes, né, um dos pontos importantes, além da informação, né, a gente criou métricas, né, metas de perdas, né, olhando o perfil de vendas por departamento, né? Então, a gente trouxe metas que mesmo lojas, né, ou departamentos que têm quebras muito baixas, ainda quando você olha no dado granular, tem oportunidade de melhorar resultados, né? Então, por exemplo, uma loja que vende muito eletro, né, e vende menos perecível, o eletro com uma quebra baixa, né, então acaba que o índice total da loja, ele acaba saindo do radar, né, mas ele pode ter uma quebra muito alta em perecíveis, né, e sair fora do radar. Então, quando a gente fala de alavanca de geração de valor utilizando um BI, né, objetivamente montado para isso, né, você consegue vislumbrar captura de valores em diversas categorias, né, em diversas lojas, em diversas regiões, né, onde você sabe que tem um gestor que pode atuar sobre esse número, né. Então, aqui no projeto, no início, a gente foi muito questionado, né, por que tem lojas que têm metas diferentes, né, e a pergunta é por que elas deveriam ter metas iguais, né, se tem perfis de venda diferentes. Então, depois de uma breve explicação, ficou claro que cada loja, né, conforme o perfil de venda, ele tem oportunidades diferentes, né, e mesmo com uma quebra total da loja baixa, ele pode também ter oportunidade de redução de quebras, né, então... Eu acho que o legal que você falou, Érico, é justamente com o Big Data, a gente consegue fazer uma análise granular que a gente permita essas capturas de valores, não olhando números fechados, né? Então, quer dizer, por exemplo, eu pego uma loja inteira, pode ser varejo farmacêutico, construção, a gente olhando por departamento e por item, eventualmente eu consigo falar o seguinte, olha, essa loja pode ter um número bom, mas esse departamento dela tá ruim. Exato. E esse departamento dela tá ruim porque você tem algum produto ali que não está performando bem. Eu posso fazer por curva de venda, curva A, B, C. Eu posso falar o seguinte, olha, nessa loja o problema é sortimento. Nessa loja o problema é volume. Exato. E aí eu consigo, com essa análise granular, mas com acesso à informação muito grande, eu consigo ter um diagnóstico muito preciso e rápido para a tomada de decisão, né? E assim, a gente viu, né, oportunidades muito grandes em produtos que vendiam muito e quebravam muito, né? Então, era uma situação de ganho rápido, né? Porque você tem um produto que vende, né? Vende bem, mas por algum problema de gestão, de qualidade, ou processo, né, diversos processos, né, no varejista, ele estava quebrando muito esses itens, né? Então, como você mesmo disse, essa análise, né, a gente estruturou as metas, né, por cluster, né, e também estruturamos as metas por curva de venda, né? Então, certamente, aquele produto que vende muito, né, ele tem que ter uma meta menor, né, que aqueles produtos que vendem menos, né, que giram menos, né? Então, assim, quando a gente consegue fazer isso, né, e isso só um BI consegue manipular esse nível de dado, né, e dar esse acesso. Então, quando a gente fez isso, ficou muito claro para o operador, para o gestor de loja, ou seja, o comercial, ou do departamento, ou diretor de loja, que tinha ações muito factíveis, né, de captura de resultado rápido, né, que estava realmente fora da régua, né, de número, né, e para atuar rápido. E no outro extremo, né, como você mesmo disse, itens de baixo giro, né, que é a curva C, com quebras altas, né, e que você não tem muito o que fazer em termos de abastecimento, né? Então, é uma quebra assumida, ok, eu quero ter aquele item para ser um diferencial na loja, né?
eu quero ter a pitaia, eu quero ter um produto diferenciado para ter na loja, mas você vai trabalhar o mínimo, né? Dá para trabalhar caixas, dá para trabalhar alguma coisa a mais, mas é importante aí, é isso que a gente está falando inicialmente, você consegue chegar num nível que você consegue entender qual que é a ação, né, mais eficaz, né, para melhorar o resultado, né? Legal. Um outro ponto que a gente fala aqui é a questão do checklist digital, né? Então, o outro ponto que a gente se depara dentro das organizações é que muitas vezes você tem ou a aplicação do checklist em papel ou a aplicação do checklist digital sem a geração de informações, né? Tem uma questão muito também relacionada à produtividade das equipes de prevenção de perdas, né? O checklist digital permite muito eu saber se quantos checklists estão sendo aplicados, se a pessoa efetivamente está na loja, se aquela aplicação está sendo feita em loco, quanto tempo demorou, que eu consigo permitir visualizar a produtividade das equipes e, além disso, me permite coletar os dados e gerar informação acerca dos processos. Quer dizer, os processos estão sendo executados, né, de forma correta, e aí eu conectando um checklist cujo resultado é ruim com um resultado de perdas ruim, fica muito mais fácil eu traçar uma hipótese de dizer que a loja efetivamente não está trabalhando bem os seus processos, né? Isso independente do varejista. Então, eu acho que esse é um ponto interessante da conexão dos checklists dentro, não só o digital, mas a gente subir isso para um dashboard de visualização também. A ferramenta hoje, checklist, é muito acessível, né? Acho que até tem um grande número de varejistas que já usam, né? Saíram do papel, mas eu acredito que poucos têm feito correlações de dados qualitativos com quantitativos, né? E quando a gente fala de checklist, a gente não está falando só do checklist de prevenção, né? Todo um checklist que a gente monitora a aderência operacional, seja de vigilância, seja da formação técnica, seja de riscos, né? Todos isso são informações, né, a respeito de um determinado ponto, né, uma determinada loja, um determinado CD, que pode ser consolidado dentro de uma ferramenta e você cruzar com dados quantitativos, né? Porque o dado quantitativo na verdade, é a consequência dos processos, né, que não são executados, né? Tanto um resultado positivo quanto negativo, né? Então, tem uma alavanca de valor muito grande, coletar informação, tem um ganho de produtividade, mas o ganho mesmo é você estar correlacionando as informações, né? Então, eu acho que assim, quando você mostrou no slide anterior as várias tecnologias, né, um ponto em comum é que todas essas tecnologias, elas vão gerar informações, né? E a partir do momento que ela vai gerar informações, o próximo passo, o que eu vou fazer com essas informações, né? Então, aí que está realmente o ganho e que dá para justificar um investimento nessas tecnologias, né? Que ainda está barateando, né? Mas ainda existe um investimento, né? Legal. Isso é um tema bastante importante que você falou. E aí, tem algumas coisas que são processos, mas eventualmente tem coisas que a gente consegue colocar dispositivos que automaticamente nos dá a informação, né? Um dos que a gente vê que é muito positivo é a questão do monitoramento de equipamentos. Então, de novo, a gente tem um processo muito interessante de monitoramento do frio do equipamento, né? E aí, alguns varejistas, eles entendem que tem isso, mas muitos dos monitoramentos, eles são feitos na casa de máquina, na pressurização dos equipamentos, mas ele não é feito na ponta, na temperatura do produto, né? E isso que é legal aqui, a gente tem cases muito legais do monitoramento de equipamento, onde eu monitoro equipamento a equipamento, e eu consigo saber rapidamente se aquele equipamento perdeu temperatura e eu consigo acionar rapidamente a loja para fazer a gestão ou daquele equipamento ou do produto, né? Acho que tem um case muito interessante, onde, até no próprio Grupo Big, né, onde a gente conseguiu evitar, por exemplo, a quebra de sorvete. A gente sabe que isso é um problema muito, muito grande, né? Quer dizer, se o equipamento de congelado para de funcionar, a mercadoria é jogada fora.
né? Se um equipamento, por exemplo, de refrigeração de carne para de funcionar, é jogado fora aquela mercadoria. Então, quando você tem uma monitoramento e uma ação tempestiva, isso é muito legal. Então, no caso do Grupo Big, a gente conseguiu, nesse monitoramento tempestivo, identificar que um equipamento ele estava parando de funcionar, um equipamento que fazia ali o estoque do sorvete, e rapidamente a gente conseguiu acionar a loja, e a manutenção da loja conseguiu fazer um reboot do equipamento, e o equipamento voltou a funcionar. O que isso trouxe? Primeiro, economia de energia, porque não basicamente era um degelo que precisaria ser feito. Segundo, economia de manutenção, porque eu não preciso chamar manutenção de fora, a própria manutenção da loja fez esse reboot, né? E terceiro, redução da quebra, quer dizer, o produto não quebrou, a gente conseguiu salvar mais o produto. ainda, né, Rodrigo? Se não tivesse atuado preventivamente, ia ter uma perda de venda também, né? Então, isso muitas vezes é imensurável, né? Você não tem como, você perder a venda, você não tem como calcular isso, né? E esse exemplo foi logo no início da implantação, né? Eu acho que o que foi interessante, né, que se não tivesse monitoramento, tudo isso ia acontecer, né? Ia chamar a manutenção, ia levar tempo até atender, já perdeu o produto, já perdeu a venda. Tem um trabalho operacional, né? Porque a operação tem que movimentar o produto, então também perde recurso, tempo de recurso, né? Mas como conseguiu acionar de forma rápida, né? O produto não estragou nem derreteu, né? Era um sorvete, no caso, uma câmara de sorvetes, né? E também era um atendimento simples, né? De complexidade baixa, né, que sem investimento, né, da parte de chamar terceiro, mobilizar pessoas, né, e você acionando equipamento, você conseguia resolver isso aí prontamente, né. Talvez, posteriormente, você pode até agendar uma manutenção preventiva, corretiva, que o custo é menor também, né, quando você faz dentro de uma preventiva, o custo é menor. Então, tem várias escalas de economia, né, que é benéfico, né? E a gente sabe, quando isso não funciona, né? Ele, além de ser uma perda, né? Tem a perda de venda e muitas vezes até o fornecedor, né? Pode ter que arcar com esse prejuízo, né? E ele não vai ficar querendo arcar com um problema de refrigeração do varejista, né? Mas, E eu acho que o legal é que essas tecnologias que a gente fala não são tecnologias caras, né? Então a gente consegue, elas são facilmente, o business case facilmente para em pé, porque um beacon que você coloca dentro de um refrigerador, se ele conseguir identificar um potencial de quebra uma vez, ele já se paga no ano, né? Então isso efetivamente acontece nas lojas. Pelo menos uma vez no ano, algum equipamento pode dar algum problema, alguma coisa, né? Então, são tecnologias baratas quando a gente olha por loja, né? Quer dizer, o resultado que elas trazem é muito positivo. Eu acho que só para somar na sua fala, e também gera uma estatística em relação a esse equipamento, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você trocou seu parque, o equipamento está na garantia, né? E você está monitorando, ele já está dando problema, ele tem que, né, é um produto novo, está na garantia, né, e você tem que atuar, né, é um produto que já está com a vida útil, né, depreciado, né, ele está dando muito problema, né, ele também gera informações, né, claro, você trabalhando nessas informações para fazer um investimento mais de forma mais assertiva, né, entendeu, que equipamento substituir, qual que é o investimento, né, qual que é o risco que esse equipamento apresentou, né, então tem vários ganhos, né, tanto níveis operacionais, né, e quanto estratégicos mesmo de ordem de investimento, né, que são investimentos altos, né, para os varejistas, né, e pode ser melhor direcionado esses investimentos, né. Exato. E por último, a gente tem a questão da automação dos processos, né, quer dizer, eu tirar o papel e eu passar a fazer esses processos de forma digital, ou seja, eu tenho muitos processos dentro dos varejistas, e não só varejista, centros de distribuição, todo local onde eu preciso ter a garantia de uma padronização de processos,
eventualmente eu preciso fazer ali um controle, algum processo, seja portaria, entrada, saída, alguns controles de prevenção de perdas ao longo de centros de distribuição, de lojas, enfim. E isso muitas vezes é feito em papel. Quantos papéis a gente não acha dentro de loja e, eventualmente, até quando vai fazer o checklist pergunta, você faz o processo tal, me dê alguma evidência, e aí tem que ir atrás de papel para pegar essas evidências, né? Então, quando a gente automatiza esse processo e digitaliza, isso primeiro fica muito mais ágil, né? Eu consigo fazer os processos de forma muito mais ágil, padronizada. Quantas vezes a gente pega aí cadeias de loja que tem 200, 300, 400, 1000 lojas, onde você tem um processo e aí alguém ali fala assim, poxa, tem uma melhoria aqui, eu vou mudar o processo. No final, cada loja faz de um jeito, né? A loja deixa de fazer, a loja faz para cumprir tabela. Então, quando a gente automatiza e digitaliza, a gente cria a padronização, a gente captura os dados e a gente consegue ter 2 grandes benefícios. O primeiro é a gestão da produtividade, né? Esse processo está sendo executado de tempos em tempos, quanto tempo está demorando, quanto de equipe eu preciso para fazer esse processo, e segundo, a própria análise do processo, né? A gente já fez isso em alguns varejistas, e a gente conseguiu ver, por exemplo, que tempo de permanência de caminhão em doca estava sendo excessivamente alto, e isso era feito em papel. O cara fazia lá o controle de entrada e saída de caminhão numa doca de hipermercado, ele colocava lá a entrada do caminhão em tal horário, a saída em tal horário. Eu nunca teria acesso a essa informação. Quando a gente automatizou, a gente começou a identificar. Tinha caminhão que ficava 4, 5, 6 horas ali. Por que ele está todo esse tempo, né? E às vezes caminhões que passavam a noite dentro da doca, né? Então, a gente começou a identificar esses padrões e começou a gerenciar isso, né? Então, isso é muito positivo do ponto de vista de automação. Érico, você que trabalhou aí, em varejista, você via muito papel dentro dos processos? Bastante. Muitas vezes o papel é muito mais até para provar que você fez o processo do que realmente atuar no problema, né? Então, era uma forma de resguardar, né? Assim, não tem esses processos com papéis, né? Então, minha expectativa é que estão acabando já com o checklist, né? E a automação dos processos, né? Mas, como eu falei, né? Essas informações, né? A gente tendo acesso, tendo visibilidade, né? Primeiro da rotina e tendo acesso a essas informações, você tem análises bem granulares de valor, né? Então, por exemplo, esse que você citou das docas, né? Eu tive num projeto que realmente tinha caminhões que entravam, passavam a noite e mais do que tem a questão do risco, né? Você está dentro de um CD, um caminhão parado diversas horas, né? Tem também a questão de custo de frete, né? Então, um dos maiores custos de um operador logístico é frete. E se essas janelas não estão sendo bem escalonadas, atendidas, né? Ele pode gerar um frete adicional, né, e onerar o processo, né, então, eu acho que pode gerar valor, né, é uma forma de você monitorar o processo através de automações de documento, né, então, documentos de entrada e saída de veículos, né, então, é uma forma de você tem diversas linhas aí de oportunidades, né. Na loja, eu acho que, assim, quando eu vejo a questão da automação, dessa questão da transformação digital, um ponto relevante é que você nivela o conhecimento, né? Quando a gente tem o trabalho, né, individualizado, cada um dá o seu tom no trabalho, claro, você tem pessoas que vão fazer um excelente trabalho, né, mas a realidade é que quando você trata de um time muito grande, né, diversas pessoas em várias regiões, e horários, turnos diferentes, né? Porque quando a gente fala de operação de varejo, a gente fala de turnos também, né? Então tem turno abertura da noite, tem fim de semana, né? Então quando a gente automatiza, a gente coloca todo mundo em cima da mesma plataforma, né? Então você consegue ter uma visibilidade do trabalho dessas pessoas e você consegue aproveitar melhor os recursos que você tem, né?
a gente já vi em diversos projetos pessoas que realmente se destacam, né, dentro da sua área, na sua loja e tal, mas eu acho que a grande verdade é que você tem a oportunidade de melhorar a atuação de todos, né? Se você melhorar 1 grau, 2 graus a atuação de todos, você vai ter um ganho em escala, né? Eu acho que isso que é importante, né? Esse ganho de qualitativo em escala, né? Quando você automatiza os processos, seja, a gente está falando de vários aqui, né? Automação, monitoramento, checklist, BI, né? Você dá a mesma oportunidade para todos, né? Você dá o mesmo carro para todo mundo competir, né? É isso aí. Então, cabe as pessoas saberem usar e acelerar bem o carro, né? Entendeu? Legal. Marcelo, a gente estava discutindo aqui sobre essas tecnologias aí que a gente tem de prevenção de perdas. Fica tranquilo que problemas de conexão são normais, acontecem, não tem problema não. E aí a gente tem essas tecnologias, né? Me conta um pouco aí você, como diretor de prevenção de perdas, principalmente o BI de prevenção de perdas e o monitoramento de equipamentos, o que você vê como diferencial aí no BIG? Tá. Bom, desculpa aí, a minha conexão estava caindo. É um bom exemplo, né, de como a tecnologia pode ser útil a nosso favor, né? E se a gente não tem, a gente sofre, né? Isso aí. Desculpa. Bom, eu acho assim, começando pela parte do monitoramento, né, de frio e tudo mais, eu acho que é um trabalho muito importante e vai na essência da palavra prevenção, né? Porque a gente consegue se antecipar, né, aqueles eventuais, já te sinaliza, olha, isso aqui não está indo bem, se você não tomar uma ação, você vai ter problema. Diferente do tradicional, né, que a gente só vai descobrir depois que parou o equipamento, aí você já perdeu mercadoria, você tem que correr atrás da manutenção, quer dizer, preventivamente você consegue antecipar o problema e, consequentemente, ter ação, e além de, não é só não ter a perda, né, você não para a tua operação, porque muitas vezes os assuntos relacionados às perdas, eles impactam também na tua operação, né? Sim. Você fica ali com um balcão, no exemplo que nós estamos dando aqui, no balcão sem funcionar, impacta no teu cliente, você perde venda, quer dizer, os impactos negativos, eles são inúmeros, né? Então, é um trabalho super importante que a gente está fazendo e que tem dado bastante resultado nesse quesito, né? E na parte do BI, né, eu acho que a gente tem entrado num detalhe, né, da nossa perda, né, por produto, por curva de venda, por sortimento, né, por potencial de ganho, para ver realmente onde que eu preciso atuar, que eu vou ter um retorno financeiro mais rápido, né? Então, ele tem sido fundamental também, como eu disse, para a gente ser bem cirúrgico, bem assertivo naquilo que é o mais importante e que eu vou ter um retorno mais rápido, né? Então, a gente tem tido esse sucesso com esse tipo de informação. Legal, muito bom, Marcelo. Eu acho que a gente tem tecnologias aqui muito interessantes que efetivamente estão trazendo resultado, né? Seja para o BIG, seja para outros varejistas. Eu até estava citando a questão da automação de processos que a gente tem aí em outros varejistas, onde a gente tem uma plataforma que tira o papel e a gente passa a executar todos os processos via tablet. Então, a gente consegue ter a gestão dos processos em loja, saber, por exemplo, se um caminhão está ficando muito tempo numa doca, no hiper, enfim, todos os processos que são acompanhados dentro de loja, né? A gente estourou nosso tempo aqui, já deu 1 hora e 2 minutos, esse aqui realmente era o último slide, acho que a gente conseguiu contemplar todos os aspectos aqui. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Marcelo Soares, o diretor de prevenção de perdas do Grupo BIG, que tem uma agenda super complexa aí e conseguiu achar esse tempinho para estar aí no nosso webinar. Gostaria de também agradecer ao Érico, nosso especialista de prevenção de perdas também, pelo tempo. Esse webinar ele está gravado, então a gente tem pessoas que podem assisti-lo depois, e só basta entrar no link que foi disponibilizado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e tenham aí um bom dia. Obrigado. Bom dia.